Pessoal, eu me chamo Kátia Francisca Braga e hoje nós teremos mais uma aula de física. O conteúdo trabalhado na aula de hoje será termodinâmica. Termodinâmica é um conteúdo que está presente na apostila de vocês, lá na página 91, capítulo 14. Aqui nós vamos trabalhar os conceitos de temperatura e calor. E antes de entrar nesses conceitos, eu quero dizer para vocês o seguinte: todos os corpos são constituídos de partículas que estão sempre em movimento. Esse movimento é denominado energia interna do corpo. Lembrando que quando eu falo de corpo, eu não estou me referindo somente e exclusivamente a corpo humano. Posso estar falando também de algum objeto, tá? Então, todos os corpos são constituídos de partículas e essas partículas estão sempre em movimento. Veja só, nós temos aqui um corpo frio. Nesse corpo frio, qual é o comportamento dessas partículas que constituem esse corpo? Elas ficam menos agitadas, elas se movimentam mais devagar. Já em um corpo quente, as partículas se movimentam bem mais rápido, então elas estão sempre agitadas. Essa é a diferença do comportamento das partículas entre um corpo frio e um corpo quente. Agora nós temos a definição de temperatura e a definição de calor. Qual a diferença entre as duas? O que é temperatura? Grandeza física que mede o grau de agitação das partículas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. E o que é calor? Energia térmica em trânsito entre dois corpos ou em um sistema, decorrente apenas da existência de uma diferença de temperatura entre eles. Agora nós temos aqui os equipamentos utilizados para medir ou aferir temperatura, ok? Qual é a diferença entre as duas palavras? Nenhuma. Aferir é sinônimo de medir. A única recomendação que devemos seguir é a seguinte: por exemplo, se nós formos medir a temperatura de um corpo humano, o qual a gente já sabe que tem um padrão a ser seguido, por exemplo, se o corpo estiver com uma temperatura acima de 37 graus e meio, nós já sabemos que essa pessoa está com febre, entendeu? Então, todas as vezes que a gente seguir um padrão, nós devemos utilizar a palavra aferir. Tá errado se eu usar a palavra medir? Não, não tá errado. Lembrando que uma palavra é sinônimo da outra. Antes da gente entrar, de eu comentar com vocês sobre cada um desses termômetros, eu quero lembrar uma outra coisa que é bastante importante, que é o equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? O próprio nome já diz, equilíbrio térmico. Então, significa equilíbrio entre as temperaturas. Mais precisamente, a definição de equilíbrio térmico é quando dois ou mais corpos estão com a mesma temperatura. É o que ocorre quando nós utilizamos o termômetro. Vocês, obviamente, conhecem esse termômetro digital. Nós temos também termômetros digitais de infravermelho, bem conhecido por vocês. E em anos anteriores, bem anteriores mesmos, nós utilizávamos bastante esse termômetro aqui de vidro, que atualmente ele é proibido pela Anvisa. Dentro desse que vocês, se algum de vocês conhece, ele é chamado de termômetro de mercúrio. É um líquidozinho que tem aqui dentro. Mais à frente tínhamos álcool colorido, mas mesmo assim ele foi proibido pela Anvisa. Como é que funciona esse termômetro aqui, que é o mais básico que vocês têm geralmente em casa? Aqui é um leitor digitalzinho, aqui uma pontinha de aço, né? O que vocês fazem? Liga, todos eles três, esses são semelhantes, tá? Tem a mesma função. Liga, espera zerar o leitorzinho, coloca ele debaixo do braço e espera alguns segundos para que ele emita um sinal sonoro. Esse tempo de espera é o quê?
é quando o tempo que o aparelho precisa para entrar em equilíbrio térmico com o corpo e apresentar a temperatura desse corpo aqui nesse leitorzinho. Então, esse tempo de espera é o tempo de equilíbrio térmico. Esse aqui é o termômetro mais conhecido por vocês, tá? A gente tem termômetro de testa, tem termômetro de ouvido, tem termômetros para várias outras funções, como culinária, mecânica e assim por diante. Mas a funcionalidade deles são sempre essa. Aqui eu vou explicar para vocês como é que funciona esse termômetro de vidro. Essa arte aqui, por incrível que pareça, pessoal, ela era de vidro. De vidro, aqui esses numerozinhos é uma escala, tá? É uma escalazinha. Aqui é a escala Celsius, que é a escala utilizada no Brasil. Mais à frente eu vou falar das escalas termométricas. Aqui dentro tem um líquidozinho, em alguns casos mercúrio, em outro álcool colorido. Como é que funciona? Esses líquidos, eles sofrem uma dilatação quando aquecido. O que é dilatação? É a mesma coisa que acontece com o leite, quando ele sobe, quando ele ferve, o café. Então, chega a uma determinada temperatura, ele aumenta o quê? O volume do líquido, tá? Isso acontece aqui dentro também. Entra em contato com a pessoa, a temperatura tá alta, é o suficiente, essa temperatura é o suficiente para que esse líquido essa temperatura é o suficiente para que esse líquido aqui se dilate e sobe, né? Sofra uma dilatação e suba aqui por esse tubo de vidro, marcando, né? Apontando aqui, de acordo com essa escala aqui do lado, a temperatura do corpo. Ok? Essa era a diferença. Mas não se prenda, porque esse aqui já foi proibido. O mais conhecido é esse aqui, tá? E os de infravermelho. Agora, eu trago para vocês as 3 escalas termométricas conhecidas. Nós temos a escala Celsius, que é a escala utilizada no Brasil, tá? Que ela vai de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Temos a escala Fahrenheit, que vai de 32 graus Fahrenheit a 212 graus Fahrenheit. E temos a escala Kelvin, que vai de 273 a 373 Kelvin. As 3 escalas usam os mesmos pontos fixos, tá? Que é o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Ponto de fusão do gelo é quando a água muda de estado, do estado líquido para o estado sólido. Ponto de ebulição da água, quando a água muda também de estado, do estado líquido para o estado gasoso. Trago algumas informações aqui da escala Kelvin, tá? A escala Kelvin é considerada uma escala absoluta, é onde nós temos o zero absoluto. O que é esse zero absoluto? Zero Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Pessoal, nessa temperatura, lembra que eu disse anteriormente lá no início do vídeo que os corpos são constituídos de partículas e essas partículas estão sempre em movimento, tá? Por mais frio que seja, ainda existe uma movimentação dessas partículas, pequena, mas existe. A essa temperatura aqui, ó, é como se essas partículas, essas moléculas que constituem esse corpo, elas estejam imóveis, ou seja, elas não se movimentam mais. É por isso que é chamado de zero absoluto, ok? Nós temos aqui a escala Celsius é dividido em 100 partes iguais, a escala Fahrenheit em 180 partes iguais e a escala Kelvin em 100 partes iguais. Agora eu trouxe para vocês alguns exercícios para a gente praticar, ok? O que diz aqui o enunciado desse exercício? O enunciado desse exercício diz o seguinte: numa das regiões mais frias do mundo, o termômetro indica menos 76 graus Fahrenheit. Qual será o valor dessa temperatura na escala Celsius? Pessoal, se vocês observarem lá na apostila de vocês, página 91, nós temos equações, tá? Uma equação prontinha que vocês podem utilizar para fazer essa transformação, que é a transformação de Fahrenheit para Celsius.
eu vou utilizar o método da dedução, que eu acho mais fácil e menos uma equação para mim guardar dentro da minha cabecinha. Veja só como é que ele funciona. Eu retiro os dados do problema, como é de praxe. Eu indico para vocês sempre, leiam o enunciado do exercício com bastante atenção. Retire os dados desse exercício, ok? Que fica mais fácil na hora de substituir. Outra coisa importante, tem alguns exercícios que necessita que vocês façam uma leitura desse enunciado mais de uma vez, tá? Se for o caso, faça isso. Aqui eu tenho menos 76 graus Fahrenheit e eu quero saber quanto vale essa temperatura em graus Celsius. Eu fiz aqui o esboço, tá? Um esboçozinho das escalas. A escala Celsius, que vai de 0 a 100 graus, a escala Fahrenheit, que vai de 32 a 212 graus Fahrenheit, que são as duas escalas envolvidas aqui no exercício. E veja bem, aqui as minhas escalas, qualquer uma delas, funciona como se fosse uma reta real na vertical, tá? Então, aqui para baixo eu teria 31, 32, 33 até chegar no zero, e depois do zero passaria a parte negativa, ok? Então, eu já sei que o menos 76 está abaixo aqui da minha escala, tá? Abaixo aqui, menos 76. E eu também sei que o meu correspondente também vai estar abaixo de zero. Então, sem resolver nenhum cálculo, eu já sei que a minha temperatura em graus Celsius vai dar um valor negativo, porque ele está abaixo do zero, tá? Como é que eu faço o processo de resolução? A ordem aqui não vai alterar, pessoal. Se vocês quiserem colocar a escala Fahrenheit primeiro e depois a Celsius, tanto faz. Mas vocês têm que seguir essa dedução. O que vocês vão fazer? A temperatura que vocês querem encontrar menos a temperatura inicial da escala, que é o que tem aqui. A temperatura final da escala menos a temperatura inicial da escala, que é o que tem aqui no meu denominador, tá? Sinalzinho de igual, porque eu estou relacionando as duas escalas. Da mesma forma, eu vou fazer aqui na escala Fahrenheit, tá? A temperatura que eu tenho, que eu considero uma temperatura final, menos a temperatura inicial da escala, ó, menos temperatura inicial da escala. Aqui eu tenho temperatura final da escala menos temperatura inicial da escala, que é o que eu tenho aqui no meu denominador. Aqui, não se esqueça de tomar muito, mas muito cuidado com o sinal, porque eu tenho um sinal negativo. E vamos para as nossas operações matemáticas. Olha só, x menos 0, 0, 100 menos 0, 100, igual. Vamos aqui para o outro lado da igualdade. Lembrando aqui, vale regra de sinal, jogo de sinal para o conjunto dos números inteiros. Sinais iguais, soma e permanece o mesmo sinal. Então, permaneceu o mesmo sinal, 76 mais 32, 108. E aqui eu faço uma subtração. Sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do número maior. 212 menos 32, 180. Igualdade de fração, faço uma multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó. X vezes 180, 180x. 100 vezes menos 108, menos 10.800. Quem está multiplicando a minha variável passa para o outro lado dividindo, tá? Então, eu tenho menos 10.800 dividido por 180. Faço o jogo sinal entre numerador e denominador, tá? Positivo ou negativo com positivo, negativo. 10.800 dividido por 180, eu tenho 60, unidade de medida extremamente importante, graus Celsius. Então, a resposta deste exercício, menos 60 graus Celsius. Vamos para o próximo exercício, olha só. O que diz o próximo exercício? Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz
que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Pergunta é: qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Vamos lá. Pessoal, lembrando, aqui novamente eu usei o processo de dedução, mas vocês podem utilizar as equações sem problema nenhum, se tem domínio, se vai conseguir lembrar, não tem problema nenhum, tá? Vocês vão chegar no mesmo resultado. Novamente eu retirei os dados do problema, tá? Tenho temperatura de 392 graus Fahrenheit e eu quero saber quem é o correspondente em graus Celsius, tá? Eu venho aqui, fiz o esboço das minhas duas escalas, novamente repetindo para vocês, a ordem não vai alterar, tá? Pode fazer tanto Fahrenheit primeiro como Celsius primeiro. A única coisa que vocês têm que ter em mente é onde vai a temperatura, tá? Se eu tenho 392, ao contrário do exercício anterior, que ele era um valor negativo, tá aqui para baixo, o valor positivo tá aqui para cima, tá? Então, veja bem, tenho 392 graus Fahrenheit. Eu quero saber quem é o correspondente dele lá na escala Celsius. Eu chamei novamente de X, só que aqui eu já tenho em mente que esse valor que eu vou encontrar, ele é maior do que 100. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio do exercício anterior. Eu tenho a temperatura que eu quero encontrar, menos a temperatura inicial da escala, e eu tenho aqui no meu denominador a temperatura final da escala menos a temperatura inicial da escala. Do outro lado da igualdade, temperatura que o enunciado do exercício me forneceu, menos a temperatura inicial da escala, tá? E temperatura final da escala menos a temperatura inicial da escala, que é o que eu tenho aqui. Vamos para as operações matemáticas. Eu tenho x menos 0 é x, 100 menos 0 é 100, do outro lado da igualdade. Agora eu tenho sinais diferentes, subtrai e permanece o sinal do número maior, 392 menos 32 dá 360, no denominador, que é essa partezinha de baixo, 212 menos 32 igual a 180. Vamos aqui para o outro lado, igualdade de fração, tá? Nessas igualdades de frações eu faço uma multiplicação cruzada, então x multiplica 180, que vai dar 180x, e 100 multiplica o 360, que vai dar 36.000. Quem está multiplicando a variável passa para o outro lado dividindo, então eu tenho 36.000 dividido por 180, que vai dar 200 graus Celsius. Lembrando, unidade de medida é extremamente importante, nós não podemos esquecer, tá? Aqui só confirma o que eu já tinha dito anteriormente, tá acima do 100, então eu já sabia que era um número maior do que 100 e positivo, tá? Agora vamos para o próximo exercício. Esse exercício, ele vem pedindo algo diferente dos exercícios anteriores, tá? Eu já mostro para vocês o que é. O enunciado do exercício diz o seguinte: um estudante elaborou um termômetro e atribuiu menos 20 graus X para o ponto de fusão do gelo e 340 graus X para o ponto de ebulição da água. A equação termométrica que relaciona essa escala com a escala Fahrenheit é: o que acontece, pessoal? Em laboratório, as pessoas constroem algumas escalas arbitrárias, é o que aconteceu com esse estudante, tá? Ele criou uma escala para um determinado termômetro, usou os mesmos pontos fixos, que é o ponto de fusão de gelo e o ponto de ebulição da água, só que esses pontos eles mudaram os valores. Então, o ponto de fusão do gelo, menos 20, ponto de ebulição da água, 340. Essa escala é chamada de escala X. Aqui tem as alternativas, tá? Então, vamos lá. Veja bem, eu
utilizei novamente o processo de dedução. Retirei os dados do problema, a escala do estudante, ponto de fusão do gelo, menos 20 graus X, ponto de ebulição da água, 340 X. Eu escrevi aqui, ó, ponto de fusão, menos 20 graus X, ponto de ebulição, 340 graus X. Está relacionando com quem? Com a escala Fahrenheit, que vai de 32 a 212 graus Fahrenheit. O que ele quer saber? Quando eu tiver uma temperatura aqui na escala X, qual é o correspondente dele lá na escala Fahrenheit, tá? Só que tem um porém, ele não quer saber um valor, ele quer saber a equação que eu vou utilizar para fazer isso. Vamos usar a mesma linha de raciocínio. Temperatura da escala X menos a temperatura inicial da escala. Ó, temperatura da escala X menos temperatura inicial da escala, tá? Não esqueçam o sinalzinho. Da mesma forma, temperatura final da escala menos temperatura inicial da escala. Ó, temperatura final da escala menos temperatura inicial da escala. Na escala Fahrenheit, da mesma forma, sinalzinho de igualdade, temperatura na escala Fahrenheit menos a temperatura inicial, que é o que está aqui, temperatura final da escala menos temperatura inicial da escala. Aqui faz jogo de sinal, tá, galera? Negativo com negativo, positivo. Aqui é uma variável, não tem como subtrair. Aqui também, ó, negativo com negativo, positivo. Então, eu tenho 340 mais 20, que deu quanto? 360. Do outro lado aqui não tem nada a se fazer, eu tenho uma variável e um coeficiente. Aqui eu vou subtrair 212 menos 32. Novamente, eu faço uma multiplicação cruzada, lembrando que o 180 ele multiplica esses dois termos, tá? Então, por isso que eu coloquei em parênteses. Então, 180 que multiplica a temperatura na escala X mais 20 e 360 que multiplica a temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Passei para o outro lado da igualdade. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Fiz isso, ó. Quem estava multiplicando aqui, esses dois termos, passou para o outro lado dividindo. 360 dividido por 180, 2. O restante é só repetir. O 2 continua multiplicando temperatura na escala Fahrenheit menos 32. Vou efetuar essa multiplicação, tá? É propriedade distributiva. 2 multiplica temperatura na escala Fahrenheit. Faço o jogo sinal, negativo ou positivo com negativo, negativo. 2 vezes 32, 64. Aqui nessa linha de baixo eu fiz uma organização, tá? Uma organização para isolar a minha temperatura na escala Fahrenheit. Mudei 2 vezes a temperatura Fahrenheit, mudei de lado da igualdade, muda quem? O sinal. E esses dois termos também mudei de lado da igualdade. Quando muda de lado da igualdade, muda quem? O sinal. Temperatura na escala X estava positivo, veio negativo. Temperatura, o 20 estava positivo, passou negativo. E aqui eu só repeti o menos 64, tá? Aqui eu operei esses dois números sozinhos, o restante eu repeti. Então, sinais iguais soma e permanece o mesmo sinal. Então, permaneceu o mesmo sinal, 64 mais 20, 84. Quem está multiplicando a variável, novamente, passa para o outro lado, dividindo. Aqui, para que eu não fosse necessário multiplicar lá no final por menos 1, que eu teria uma variável negativa, o 2, o sinal foi acompanhando o 2, tá bom? Só que esse 2, pessoal, ele divide os dois termos, tá? Tanto a temperatura na escala X quanto o menos 84. É daqui que veio, ó, negativo com negativo, positivo. Quando não tem nada aqui embaixo, tá? Aqui na frente, embaixo não. Aqui na frente da variável vale 1, é por isso que veio esse 1 e esse 2 é o que veio aqui embaixo. Vezes temperatura na escala X. Aqui da mesma forma, ó,
Negativo com negativo, positivo. 84 dividido por 2, 42. Para mostrar certinho, bater certinho o resultado com as opções, tá? Eu fiz a divisão, 1 dividido por 2, 0,5, temperatura na escala X, mais 42. Aí vamos voltar lá. Então, eu tenho 0,5x, que é na escala X, mais 42. Minha resposta correta, então, é a letra E. Passando aqui. Último exercício dessa aula, pessoal, esse é um exercício de mais teoria do que conta, tá? Mas vamos ver se a gente entendeu certinho o que estava descrito na teoria. Tá escrito assim, ó, um termômetro graduado na escala Kelvin é utilizado para medir a temperatura em um determinado líquido usando o valor de 173 Kelvin. Letra A. Se for utilizado um termômetro graduado na escala Celsius para medir essa temperatura, obtém-se um valor negativo. Letra B. Essa temperatura na escala Celsius seria dada pelo valor de 373 graus Celsius. Letra C. A temperatura na escala Celsius seria dada pelo valor de 37 graus Celsius. Essa temperatura corresponde ao ponto de fusão do gelo. Essa temperatura corresponde ao ponto de fusão da água. Olha, veja bem como é que a gente resolveu esse exercício. Aqui eu tenho escala Kelvin e todas as minhas alternativas, tá? De A até C está falando de escala Celsius. Essas duas aqui a gente já descarta, porque a gente já sabe quais são os nossos pontos fixos, tá? Primeiro, corresponde ao ponto de fusão da água? Não, porque a gente já sabe dos nossos pontos de fusão. É quanto? É 0 graus Celsius na escala Celsius e 273 na escala Kelvin, tá? Então, essas duas alternativas aqui a gente já descarta. Ficaremos em dúvida somente das três. Mas é simples. 173 Kelvin corresponde a quanto em Celsius? Fiz também, ó. Mesma linha de raciocínio, aqui a gente segue, tá? O que foi falado nos exercícios anteriores, tira os dados do problema, faça-se o esboço da escala. Sem resolver essas continhas aqui, eu já sabia qual é a resposta do meu exercício, tá? Por quê? 173 é menor que 273, então tem que ficar aqui para baixo, tá? Menor para cá, maior para cá. Veja, qual é o correspondente dele lá na escala X, na escala Celsius? Eu já sei que é um número negativo. Por quê? Porque está abaixo do zero, tá? Está abaixo do zero. Lembra? Para cá, menores que zero, para cá, maiores que 100. Mas mesmo assim, ó, seguindo a mesma linha de raciocínio dos exercícios anteriores, eu fiz a resolução desse exercício. X menos 0, que é a temperatura inicial da escala. No denominador, temperatura final da escala menos a temperatura inicial. Ok? Aqui da mesma forma, temperatura fornecida pelo enunciado do exercício menos a temperatura inicial da escala. Temperatura final da escala menos temperatura inicial da escala, que é o que tem aqui. Então, x menos 0, x, 100 menos 0, 100. 173 menos 273, quanto deu? Menos 100. Subtrai e permanece o sinal do número maior. 373 menos 273, 100. Aqui, como os denominadores são iguais, eu não preciso fazer uma multiplicação cruzada entre as duas frações, eu posso simplesmente cortar os dois denominadores, eu tenho que x é igual a menos 100 graus Celsius. Então, voltando lá no meu exercício, a minha resposta correta é: se for utilizado um termômetro graduado na escala Celsius para medir essa temperatura, obtém-se um valor negativo. E pessoal, agradeço por estarem comigo em mais esta aula e até a próxima.